Olá, muito obrigada por estar de novo conosco aqui no programa Independente. Como você sabe, é um programa que fala sobre drogas, dependência química e mais do que isso, quais são as soluções para esse problema que é grande na nossa sociedade. O assunto de hoje é drogas lícitas e ilícitas. E para falar sobre isso conosco está aqui o Dr. Fábio Martins Fonseca, psiquiatra e especialista nesse tema também, entende bastante de dependência química, né, doutor? Para a gente começar nossa conversa, nosso bate-papo, vamos entender qual que é a diferença entre drogas lícitas e ilícitas. A produção preparou um VT para a gente, vamos assistir. Drogas lícitas são substâncias produzidas, comercializadas e consumidas permitidas pela lei, como, por exemplo, cigarro, álcool e alguns medicamentos, anfetaminas e calmantes. Drogas ilícitas são substâncias proibidas de serem produzidas, comercializadas e consumidas, como, por exemplo, maconha, cocaína e crack. Doutor Fábio, ali no vídeo ficou muito claro que uma pode ser comercializada e outra não. Mas afinal, para a gente começar o programa, o que é droga? Droga é qualquer coisa que pode entrar no seu organismo e produzir uma alteração, e produzir uma manifestação química no seu organismo. E quando a gente fala de uma droga, uma substância psicoativa, essa alteração diz respeito ao estado mental da pessoa. Então, uma droga, normalmente a gente fala de droga, tem vários tipos de droga, até qualquer medicamento que a gente toma pode ser considerado uma droga, porque tem um efeito sobre o seu organismo, muda a química do seu organismo, mas de uma maneira geral, quando a gente se refere a drogas, a gente está falando das substâncias psicoativas, ou seja, substâncias que após ingeridas ou consumidas, provocam uma alteração do estado mental. E doutor, já que, como o VT mostrou, todas são drogas, todas alteram o estado do ser humano, por que umas são proibidas e outras não? O senhor sabe, na história da sociedade, da humanidade, por que teve essa diferença? É muito interessante a sua pergunta. Muitas drogas que hoje são consideradas ilícitas foram no passado consideradas lícitas, ou seja, permitidas. Dentro de diversas culturas, sempre houve o hábito de consumir drogas, consumir substâncias que produzem alteração do estado mental. Então faz parte da nossa cultura, por exemplo, o uso de bebida alcoólica em confraternizações, o uso de cigarro, e tem sido assim desde que o homem está aqui na Terra. O que acontece é que, com o passar do tempo, você começa a identificar o potencial de dano, o potencial de causar doenças, ou de causar morte, ou de causar sequelas de cada uma dessas drogas. E por isso, com o passar do tempo, com o maior entendimento da sociedade, essas drogas passam a ser regulamentadas e serem consideradas ilícitas. Um exemplo muito claro, por exemplo, foi quando foi descoberto a cocaína, no século XIX, ela foi descoberta por suas propriedades de anestesiar e que causava euforia nas pessoas. E logo se popularizou. Só que depois de algum tempo foram ficando cada vez mais conhecidos os malefícios que essa droga causava e por isso ela passou a ser regulamentada e proibida. Então a diferença de uma droga lícita ou ilícita tem a ver com o potencial dessa droga de causar dependência, o potencial dessa droga de causar mal às pessoas, de fazer mal, e também o entendimento da sociedade de como ela consegue controlar ou regulamentar o consumo de drogas. Então, depende tanto da droga, do potencial dela fazer mal, como também da capacidade da sociedade de conseguir regulamentar ou não o uso daquela droga. Então, a gente pode analisar que o que está acontecendo na sociedade em relação ao álcool, em que cada vez mais jovens fazem uso, não é que ele necessariamente faz mal, é o abuso que o ser humano tem sobre ele, então. Porque ele é lícito, né? É uma droga lícita. Exatamente. Por exemplo, o álcool e a nicotina presente no cigarro são drogas que têm um potencial dependogênico. O que isso quer dizer? Eles têm um potencial de causar dependência e causar malefício. Para você ter ideia, a nicotina é possivelmente uma das drogas mais dependogênicas. O que isso quer dizer? Consumindo poucas vezes o cigarro e a nicotina, a chance de você se tornar dependente é muito alta. Em relação ao álcool e ao cigarro, a sociedade entende que pode tentar regulamentar o uso dessas substâncias, proibindo a venda
para menores, ou proibindo a propaganda na televisão. A bem da verdade, a gente sabe que nem muitas vezes esse tipo de proibição não funciona. Então, tem uma certa arbitrariedade entre você considerar uma droga lícita ou ilícita, já que muitas vezes mesmo as drogas lícitas causam mal, produzem gastos imensos no sistema de saúde. Se a gente for falar dos gastos com o cigarro, com o tabaco, o número de mortalidade causado por câncer de pulmão e inúmeros outros cânceres que são causados pelo cigarro, ou o número de acidentes de trânsito e da violência causada pela ingestão de álcool, a gente pode considerar que essas drogas também fazem muito mal. Agora, tem toda uma série de questões sociológicas, questões econômicas que fazem com que essas drogas sejam permitidas e se tente apenas regulamentar o uso da droga. Mas isso só pode ser, né, doutor Fábio? Porque se fica evidente que o gasto, que o custo para prevenir é muito inferior, não faz sentido, né, a gente gastar tanto para o tratamento depois. Então, com certeza, são questões econômicas, né? Não tem outra explicação para isso. Né? Eu acho que sim, e existem posições muito diversas a respeito de deve regulamentar, deve ser lícita, tu deve proibir tudo, ou você deve permitir tudo e tentar regulamentar. Essa é uma questão muito complexa. Agora, independente de se você é a favor de liberar um determinado tipo de droga, ou você é contra, a questão da educação, disso que a gente está fazendo aqui, é muito importante. Né? É importante que as pessoas saibam as consequências do uso de drogas, e eu acho que a maior arma que a gente pode ter para essa luta contra as drogas é a informação. É a informação, né? Inclusive, tem um quadro novo no programa Independente, que é um programa, o nosso programa está com um novo formato, que é o Jovem Pergunta. Então, vamos assistir agora o que um jovem tem para saber da gente, doutor. Gostaria de saber como determinar uma droga para ela ser ilícita ou lícita. Ela quer saber como determinar se uma droga é lícita ou ilícita, né? No começo a gente já falou que tem a ver com lei. O que mais o senhor pode falar em cima dessa informação, dessa pergunta dela? Quando os órgãos que regulamentam, né, por exemplo, nos Estados Unidos tem um FDA, que controla a alimentação e as drogas. Quando eles percebem que as drogas têm um potencial de causar muito mal à saúde, por exemplo, a cocaína está associada a índices altíssimos de violência, índices de absenteísmo, de você faltar ao seu trabalho, de você desorganizar completamente a sua vida, de você perder todos os seus interesses por conta do uso da droga, sem falar também em doenças físicas que ela causa, ou seja, imagine você consumir uma droga 1 ou 2 vezes, um jovem de 20 anos, e morrer de infarto ou ter um AVC. Às vezes não se comenta muito isso, mas essa pode ser uma consequência algo frequente do uso de cocaína. Então, diante desse risco, de um potencial muito grande de causar mal, com consumo relativamente em poucas vezes, se chega à conclusão de que é uma droga que tem que ser proibida, né? Que o mal e o risco que se tem ao liberar essa droga é muito maior do que a chance de você conseguir regulamentar e conseguir controlar o uso dela. Então, pelo potencial de causar mal à saúde, pelo potencial de causar dependência e pela capacidade ou incapacidade das sociedades de lidarem com essa questão de uma outra forma. E, doutor Fábio, o que o senhor nos diz em relação às drogas sintéticas, né? Cada dia é produzida uma nova droga e quando a pessoa já faz o uso, já está dependente, é que vão descobrir que a droga existia. Né? Como controlar isso? Esse talvez seja a grande quebra do paradigma. O que eu quero dizer com isso? O surgimento dessas drogas sintéticas tem demonstrado que simplesmente proibir não é a solução. Porque essas drogas sintéticas têm surgido num ritmo tão alucinante que quando se descobre o surgimento de uma nova droga, tenta se regulamentar e proibir, já surgiram 4, 5, 10 outras drogas. Então, com o uso da tecnologia, essas drogas têm surgido muito rapidamente e são vendidas na internet com muita facilidade, escondidas como se fossem aromatizantes, como se fossem incensos, e um jovem pode comprar pela internet, e o que é pior, se quem comercializa essa droga for preso, ele nem vai poder ser enquadrado como traficante, porque essa droga nem conseguiu ser catalogada. Então, acho que esse é um grande paradigma de que só proibir não resolve. A gente tem que informar e tem que conversar com os jovens e com a população de uma maneira geral sobre
o potencial risco que isso causa para a saúde deles, não só para a saúde física e emocional, mas para a vida como um todo, para a vida social, para o trabalho, e tentar resolver essa ânsia por prazer e essa ânsia por resolver as coisas de uma maneira imediata, de uma outra forma. Numa sociedade como a nossa, onde se fala tão pouco, onde se procura sempre dar respostas prontas para tudo, e onde o diálogo e a comunicação tem tão pouco espaço, eu acho que essa questão das drogas sintéticas vem demonstrar que não basta proibir, é preciso criar espaços de comunicação, espaços de diálogo. Interessante a colocação do jeito que o senhor fez, doutor Fábio, porque eu acredito muito nisso também, né? Como a gente pode educar os jovens para que eles não queiram as drogas? Né? Porque se está na internet, está em todos os lugares, o que a gente faz para que eles não queiram? Né? Quais escolhas saudáveis e conscientes eles têm que ter desde pequeno, desde quando nasce? Porque também você vai falar sobre o problema das drogas quando ele tem 15, 16 anos, já era, né? Ele já experimentou ou vai experimentar. Vamos ver mais uma pergunta de um novo jovem, vamos ver o que ele tem para saber da gente, doutor. Minha pergunta é, entre cigarro eletrônico, maconha e narguilé, qual deles é o que mais prejudica a saúde? Uma pergunta interessante. Agora, não é uma pergunta tão simples de ser respondida, né? Prejudica a saúde de quem, em que momento e em quanto tempo? O cigarro é vendido livremente aí nos bares, aí no comércio. Agora, o mal que o cigarro pode produzir é sempre visto como algo muito distante, né, para um jovem. Daqui a 60 anos isso não vai ser um problema na minha vida. Mas quem já viu um paciente com enfisema, com bronquite crônica, com DPOC, sofrendo, ou alguém sofrendo com câncer, não vai minimizar o mal que o cigarro causa. Então, será que esse mal é menor só porque ele é mais a longo prazo? Agora, de fato, a maconha pode trazer males a curto prazo, principalmente se consumida por adolescentes. Hoje a gente sabe que existe um período no final da adolescência que se chama o último período de poda neuronal, de maturação dos neurônios. Se a maconha for consumida regularmente por adolescentes nesse período, hoje já se está comprovado sequelas na motivação, na capacidade de resolver problemas, o que a gente chama de um déficit executivo. Se a gente for olhar por esse prisma, pessoas sendo afetadas numa idade tão produtiva, numa idade em que elas poderiam estar produzindo, constituindo relações, a gente poderia dizer que a maconha seria uma droga pior do que o cigarro, né? O que seria congruente com o fato dela ser proibida. Mas eu não costumo encarar dessa forma. Eu acho que o fato de a gente ter um problema grave com jovens também não minimiza o fato de a gente poder trazer doenças para pessoas de meia idade, doenças que vão avassalar a família, você perder o seu pai, o seu tio, um ente querido com câncer ou com DPOC. O que é pior, o que é melhor? Se fosse para eu escolher, eu ficaria com a maconha, porque eu acho que perder a produtividade e a vida de um jovem é uma coisa muito séria. Mas eu também acho que a segunda opção não é nem um pouquinho melhor. Exatamente. Eu acho que são essas discussões que a gente tem que começar a mudar, né? A gente pergunta o que é pior, liberar ou não liberar, essa droga ou aquela? Mas, sabe, tudo é ruim, né, doutor Fábio? Eu não sei, só se eu esclarecer essa coisa da droga sintética, porque pode ficar para quem está ouvindo em casa a ideia de que, mas será que ele está dizendo que é para liberar? Não, não é isso. A única coisa que a gente está dizendo é que a proibição, pura e simplesmente, não tem funcionado. E as drogas sintéticas que surgem a cada semana, a cada mês, surgem 3, 4, 10 outras drogas, provam isso, que não basta proibir. Então, se a gente vai decidir que a gente vai manter essas drogas como ilícitas, a gente não tem que se contentar com isso, né? E não tem que contentar com a ideia de que é proibido, não basta, eu não preciso conversar com os meus filhos, eu não preciso mostrar histórias para eles, eu não preciso saber o que está acontecendo com meus filhos. É disso que a gente está falando, da sociedade se engajar e parar de ter tabu. O que é tabu? A ideia de que eu não preciso falar sobre um assunto, ou que se eu falar sobre um assunto, eu vou estar incentivando. É essa a ideia que a gente quer trazer, de que não basta proibir e que tem que se falar muito a respeito. Muito interessante sua resposta e muito clara. Estamos conversando com o Dr. Fábio Fonseca. A gente está falando sobre drogas lícitas e ilícitas. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos.